Estamos começando mais um projeto, Os Pensadores. Essa teleconferência será apresentada pelo professor Mário Alves Coutinho. Hoje nós falaremos sobre o filósofo alemão Friedrich Nietzsche e a relação dele com dois poetas. Os poetas são os ingleses David Herbert Lawrence e William Blake. Professor, com a palavra. Como o título dessa conferência, dessa aula Friedrich Nietzsche, William Blake e D.H. Lawrence, a arte como afirmação da vida, eu gostaria de começar essa aula lembrando uma frase de Ludwig Wittgenstein, outro filósofo alemão, que disse o seguinte: a morte não é um evento da vida, a morte não se vive. Como eu vou falar muito dessa contradição entre vida e morte, vou falar muito de vida, mas para entender da vida a gente tem de falar da morte também, eu gostaria de lembrar um fato bastante interessante, que é o seguinte: na vida, a gente sempre consegue fazer depoimentos de quase todos os acontecimentos, né? E conhecer as coisas através do depoimento e da experiência das pessoas. Mas existem duas coisas da maior importância na vida de uma pessoa, ou de qualquer pessoa, e de todos nós, que não é passível de ter um depoimento. E isso são os dois extremos, né? Os dois extremos da vida. O nascimento, ninguém consegue fazer um depoimento do próprio nascimento. Do nascimento ninguém se lembra. E a morte também é algo que ninguém tem uma experiência, né? Porque depois dela ninguém pode falar mais nada, ninguém consegue falar mais nada. Somente, acredito eu, uma categoria de pessoas consegue falar alguma coisa disso através da imaginação, e essas pessoas são os artistas. E, de alguma maneira, os filósofos também. Somente eles, através da imaginação, conseguem dizer alguma coisa sobre essas duas experiências extremas do ser humano, que são a morte e a vida. Eu vou adotar, né, hoje a seguinte metodologia. Eu vou pegar o título dessa conferência, né, que é a arte como afirmação da vida, e na verdade ela é interrogativa, e vou examinar cada uma dessas palavras, né, tentando definir a relação, inclusive, que existe entre esses dois poetas ingleses e o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Bem, vida, né, começando pela vida. Quando eu falo vida, o que eu estou querendo dizer? A propósito de que eu estou querendo falar? Eu estou querendo falar de algumas coisas como o prazer, a sexualidade, o amor, o corpo, o crescimento, mas assim, principalmente eu gostaria de acentuar, né, que essa palavra, vida, nesse contexto pelo menos, ela tem muito a ver com o crescimento, o desenvolvimento do ser humano, né, da humanidade, a luta e a tentativa, né, a tentativa de crescimento, a luta para o crescimento também. Então, quando eu falo de vida, né, nesse contexto dessa conferência e desses poetas e desse filósofo, eu quero acentuar exatamente esses temas ou essas palavras, e principalmente o crescimento, o desenvolvimento, né, do ser humano em direção a uma experiência maior, a um conhecimento maior, em direção a um maior conhecimento, enfim. Bem, isso quanto à vida. Agora, se o título da conferência é a arte como a celebração da vida, existe, né, como uma interrogação, a gente tem que se perguntar: é possível que a arte, por sua vez, para começar, ela seja uma negação da vida? Isso é possível? Isso acontece? De alguma maneira, a gente pode dizer que sim. A
o primeiro dos gêneros artísticos, a tragédia grega, né, que tem uma longa tradição, que tem uma longa história, e que talvez, e certamente, é um dos primeiros gêneros artísticos que a humanidade foi capaz de criar, ela atesta essa verdade. Na tragédia, a gente tem como princípio organizador que o herói, e os primeiros princípios, o herói ele sempre morre. Mas não só isso, muitas vezes comunidades inteiras, famílias inteiras são destruídas nesse processo. E também a coisa não fica só nisso. As catástrofes acontecem assim, repetidas catástrofes na tragédia, e certos acontecimentos difíceis, extremamente difíceis, acontecem também repetidamente nesse gênero. Como, por exemplo, em Édipo Rei. Em Édipo Rei, o herói Édipo, ele mata o pai e que se casa com a mãe e tem 4 filhos com ela. Quer dizer, a gente tem ao mesmo tempo o assassinato do pai e o casamento com a mãe, gerando 4 filhos. E quer dizer, realmente a tragédia grega, ela de alguma maneira, ela foi tida, né, pela maioria dos filósofos até o século XIX, até mais corretamente Friedrich Nietzsche, que tomou uma outra perspectiva que eu pretendo falar aqui. Até então, a tragédia grega, portanto, né, devido a isso, ela era tida como de uma certa maneira, como uma negação da vida, né? Ela podia ser tomada, e foi tomada por algumas pessoas, como uma negação da vida, né? Como um exemplo disso, eu gostaria de ler uma passagem de Édipo Rei, no qual o coro, mais propriamente de Édipo em Colono, no qual o coro tece algumas considerações sobre esse tema. E é bastante claro, né, a colocação do coro nessa peça. Começa da seguinte maneira: quem não se satisfaz com um quinhão normal de vida e deseja um maior, parece-me em verdade um insensato. Dias sem número nunca reservam a ninguém nada mais do que de sabores, mais próximos da dor do que da alegria. Quanto aos prazeres, não os discernimos e nossa vista os buscará em vão, logo que para nossa desventura chegamos ao limite prefixado. E desde então, o nosso alívio único será aquele que dará a todos o mesmo fim, na hora de chegar de súbito o destino procedente do tenebroso reino onde não há cantos nem liras, onde não há danças, ou seja, a morte, epílogo de tudo. Melhor seria não haver nascido. Como segunda escolha, bom seria voltar logo depois de ver a luz a mesma região de onde se veio. E desde o momento em que nos abandona a juventude, levando consigo a inconsciência fácil desta idade, que dor não nos atinge de algum modo, que sofrimentos nos serão poupados, rixas, rivalidades, mortandade, lutas, inveja, e como mal dos males, a velhice execrável, impotente, insociável, inimiga, enfim, na qual se juntam todas as desditas. Como pode ser visto, inclusive o coro diz palavras bem fortes, né, que seria: melhor seria não haver nascido. Essa se transformou num verso muito conhecido de Édipo Rei, né, que mostra até que ponto que essa posição ou essa colocação pode ser dita a respeito da tragédia grega, né? Que ela, num certo sentido, ela é uma negação da vida, ou talvez uma afirmação da morte, né? Bem, a gente pode de fato fazer essa afirmação também se a gente leva em consideração ou se a gente pensa na arte como conhecimento.
né? Porque a arte, ela é conhecimento de si, ela é conhecimento do outro, ela é conhecimento da realidade. Uma das funções mais nobres e dignas da arte é realmente o conhecimento, é conhecer, é dar a conhecer, principalmente. E se a gente remonta a mitologia cristã e a posição cristã e a civilização cristã, a gente vê que na mitologia cristã o conhecimento ele é condenado. O conhecimento, um dos primeiros acontecimentos no paraíso quando Adão e Eva comem da árvore do bem e do mal, isso é, da árvore do conhecimento, passam a conhecer e passam, portanto, a ser amaldiçoados por Deus. Como resultado desse conhecimento, eles são expulsos do paraíso e, em virtude disso, eles vão conhecer a morte, o trabalho, e principalmente a morte. Então, mais uma vez, né, o conhecimento aí, ele é, digamos, na religião cristã, né, na tradição ocidental cristã, ele é amaldiçoado. De uma certa maneira, ele é amaldiçoado. E o conhecimento aí, nesse caso, também ele pode ser dito a arte como conhecimento, como maneira de dar a conhecer, como maneira de pesquisar a realidade e de conhecer a realidade. Ela também, portanto, poderia ser tida como, e foi tida por alguns como negação, né, da vida, ou como afirmação da morte, como se quiser. Uma outra maneira de encarar a arte como negação da vida, né, e não como afirmação, seria quando a gente pensa na arte como, digamos, como pornografia. A arte, um dos temas mais, digamos, mais usados ou mais abordados pelas obras de arte em qualquer gênero, em qualquer escola, é o amor. Agora, se a gente examina, né, a história da arte, a gente vai ver que um exagero ou um certo tipo de colocação vai degenerar, ou pode degenerar, esse exame desse tema nobre, que é o amor, em algo assim, bem diferente dele, que é exatamente a pornografia. E não somente a pornografia sexual, mas eu diria também a pornografia, por exemplo, da violência. O ser humano, nosso, né, todos os seres humanos, Freud mostrou isso muito bem, nós temos pulsões, todos nós, pulsões que nos fazem perceber que, quanto ao ser humano, nós podemos, todos os seres humanos, de uma maneira a mais ou a menos, mas a gente é capaz de aprender, ou aprender, não exatamente aprender, mas gozar com o sofrimento, né? Isso é uma característica de quase todos os seres humanos. É claro que isso numa dimensão, existe uma dimensão onde isso é patológico, existe uma dimensão onde isso é normal, onde isso acontece com menos força. Agora, vejam bem, se a arte examina essa característica, vamos dizer, do ser humano, né, de gozar com o sofrimento, se é um exame tendo em vista o conhecimento e o funcionamento dessa situação, isso eu diria que isso é saudável. Se é uma procura de um conhecimento de como funciona essa situação, de como funciona esse confronto. Agora, se esse masoquismo ele é visto de um ponto de vista sensacionalista, ou de um ponto de vista narcisista, ou se ele é visto se ele é abordado de uma maneira comercial, ou se o que é pretendido é se deliciar,
vamos dizer, com a violência, ou com o sofrimento humano, ou até mesmo com o sexo, né, um uso comercial dele, aí eu diria que essa utilização da arte, ela passa a ser patológica, ela passa a ser pornográfica, vamos dizer assim. E, portanto, eu diria que passa a não afirmar algo tão importante quanto o amor e sexo, por exemplo, mas passa a negar, passa a ser uma negação dessas dessa positividade, né, desses temas positivos e humanos, profundamente humanos, que são o amor e o sexo. A arte também, já foi dito por alguém, ela é a crítica mais bem articulada da vida. Ela faz uma crítica da vida, né? E como crítica da vida, você pode facilmente passar a considerá-la como um deslizamento, né, com um certo deslizamento, como também negação da vida. Então a gente um exemplo, né, para a arte pornográfica e o debate que se instaura sobre essa arte poderia ser, por exemplo, o Marquês de Sade, né, que é tido, que nas suas obras examinou exatamente o sexo e a violência, as duas coisas juntas, da maneira mais extremada possível. Nas suas obras a gente lê a descrição de orgias gigantescas, mas não só orgias sexuais, orgias de violência, onde as pessoas são desmembradas, são destruídas, e onde o gozo que isso causa nos personagens é enorme e é fantasticamente grande. Bem, o Marquês de Sade, ele é tido por alguns críticos importantes como um grande artista, como um escritor fundamental. Roland Barthes, por exemplo, é dessa opinião. Simone de Beauvoir também, por exemplo, é dessa opinião. Pierre Klossowski, um grande crítico francês, escreveu um livro, me parece, com o título Sade, Nosso Contemporâneo. Sade, meu próximo. Sade, meu próximo, exatamente. O que exatamente nos aproxima dessa ideia, né, de que todos nós, né, seres humanos ditos normais, com aspas ou sem aspas, a gente tem algo em comum com esses comportamentos extremados, né, como bem notou Freud. Freud dizia que entre o normal e o patológico, numa linha reta entre o normal e o patológico, todos nós estamos incluídos e existem graduações, né, de todas essas características, mas não existe ninguém absolutamente desprovido, né, por exemplo, de um certo masoquismo ou de um certo sadismo, né? Pois bem, existem outros escritores importantes que acham o Marquês de Sade um mero escriba, um escritor sem importância e facilmente descartável. Então, como a gente pode ver, a arte ela pode realmente não só ser, né, como eu em seguida eu pretendo mostrar, né, a afirmação da vida, mas ela pode ser negação também. É importante a gente ter isso em vista. Bem, agora, o que nos interessa, o que me interessa particularmente, né, nessa aula, nessa conferência, é a arte realmente como afirmação da vida. E realmente é algo de fundamental e é algo de muito importante nesse mundo, no mundo que a gente vive hoje, nesse início de milênio, nesse início de século, de milênio, né, com todas as ameaças que tem. Eu diria que eu costumo dizer que todas as épocas costumam ser consideradas, não é que elas são apocalípticas, mas elas são consideradas apocalípticas por cada geração que chega, né? Cada geração tem a tendência de considerar que estamos vivendo o final dos tempos, de alguma maneira, né? E na verdade a gente vê que os anos passam, os séculos passam e o mundo continua existindo. Mas a gente também
deve ser realista e perceber que, nesse último século, vamos dizer, a capacidade, pelo menos a capacidade de destruição do ser humano aumentou terrivelmente. Até 100 anos atrás, embora se sonhasse ou se falasse muito no Apocalipse, o ser humano ele não tinha, na verdade, ele não tinha capacidade técnica, vamos dizer assim, de destruir a vida na Terra, ou pelo menos da Terra como um todo. Ele podia eventualmente destruir uma comunidade através da guerra, ele podia destruir uma floresta, mas ele não tinha capacidade técnica para destruir a Terra, né, como um todo. A partir da bomba atômica, essa capacidade, e a partir das milhares de bombas que os Estados Unidos e a Rússia e a ex-União Soviética detêm, e a China, e a França, e a Inglaterra detêm, isso é possível. Mas não só isso, né? Hoje, através da destruição do meio ambiente, por exemplo, algumas pessoas, alguns teóricos dizem que o ser humano pode destruir a Terra em 100 anos, por exemplo, ou 200. Enfim, através da mutação genética não se sabe exatamente o que pode acontecer, por exemplo, também. Então, hoje e se a gente leva em consideração também, não é, essa potência única sem freio que existe hoje, e mais assim o terrorismo, e mais a guerra bacteriológica que pode acontecer a qualquer momento. Realmente eu não diria que estamos numa situação de fim de mundo, mas nós estamos numa situação bastante difícil, para não dizer perigosa. Numa situação como essa, no início de século como esse, no início de milênio como esse, eu acho que é da maior importância a gente perceber um tipo de arte e perceber uma atividade tão importante quanto a arte. A arte, eu acho que, embora ela possa ser, e eu tenha mostrado que ela pode realmente ser negação da vida, ela é principalmente, ela é afirmação da vida. E, para mim, na minha maneira de pensar, na minha experiência e na minha leitura, dois autores, dois poetas ingleses, eles encarnam isso de uma maneira muito clara, a arte como afirmação da vida. Eles são William Blake e David Herbert Lawrence, que foram poetas que eu procurei traduzir um livro que se chama Tudo que Vive é Sagrado, da editora Crisálida. Traduzindo os poemas desses autores do inglês, realmente dá para perceber que a importância que essa ideia não só para a poética deles, mas também até mesmo para os temas que eles tratam nos livros deles. Esses dois poetas, só para dar alguns detalhes, William Blake nasceu em 1757, morreu em 1826, portanto ele viveu a época da Revolução Industrial Inglesa, ele viveu a passagem do século XVIII para o século XIX. David Herbert Lawrence, ele nasceu em 1885 e morreu em 1930, portanto ele viveu a passagem do século XIX para o século XX, ele viu a Primeira Guerra Mundial, ele experienciou a Primeira Guerra Mundial e ele experienciou essa explosão, vamos dizer, industrial no mundo. Ele falou muito dela. Os dois têm algumas características em comum, como, por exemplo, eles eram protestantes, eles usaram muito a Bíblia na poesia deles, a mitologia bíblica, né, para expressar ideias, né, na obra deles. Não tiveram filhos, nenhum dos dois, viveram com a mesma mulher durante muito tempo. Mas realmente o que existe mais em comum entre eles é realmente essa afirmação, né, do amor e do sexo, do prazer, da sexualidade e principalmente de valores como o conhecimento,
o desenvolvimento, a luta e a tentativa. E principalmente uma noção muito importante na obra deles, que é a experiência. Que o ser humano, ele não deve, segundo eles, não deve se deter em nenhuma experiência. A experiência é fundamental na vida humana. Até mesmo a ideia de... Existe até mesmo a ideia na obra deles de que devemos ultrapassar todos os limites para conhecer, para experienciar, e somente experienciando e ultrapassando esses limites, nós seremos capazes de conhecer, inclusive de conhecer quais são os nossos limites. Nós só temos o conhecimento, poderemos ter o conhecimento dos nossos limites se ultrapassarmos, se formos capazes de ultrapassar esses limites. Então, assim, para deixar mais concreto, né, essa ideia, ou essas afirmações que eu fiz, eu gostaria de ler alguns versos ou algumas frases desses autores, que eu acho que, fazendo isso, eu deixo mais concreto para o espectador, ou para quem estiver ouvindo, assim, as ideias, né, e as afirmações, as posições desses autores. Por exemplo, William Blake, ele diz no Provérbio do Inferno, que é uma parte do Casamento do Céu e do Inferno. Ele diz que aquele que deseja, mas não age, cultiva a peste. Vejam bem, é uma afirmação bastante cheia de significados, porque ele está afirmando nada mais, nada menos que desejar, ao contrário do que diz o senso comum, que desejar deve significar agir. Que se uma pessoa quer algo, se uma pessoa deseja algo, ela necessariamente deve agir para obter esse algo. Ou então, no mesmo Provérbios do Inferno, ele diz o seguinte: nenhum pássaro voa muito alto se voa com suas próprias asas. Mais uma vez, se a pessoa obtém com o esforço dela algo, realmente assim, esse limite foi ultrapassado com suas próprias forças. Ou então, quando ele diz: nunca saberás o que é suficiente, a não ser que saibas o que é mais do que suficiente. Aqui, por exemplo, né, essa ideia que eu procurei expor, não é? Que é necessário ir além do limite, né, de saber o que é mais do que o suficiente, o que é mais do que necessário, para a gente saber exatamente o que é suficiente e o que é necessário. Então, mais uma vez, é importante ressaltar que Blake está afirmando aqui a importância de ir, pelo menos em algumas situações, ir além dos limites, para conhecer o próprio limite da condição humana e da nossa situação. Ao final de Tudo que Vive é Sagrado, William Blake tem exatamente um verso que é o seguinte: pois tudo que vive é sagrado. Isso essa afirmação, esse verso, ele é da maior importância, porque exatamente ele está dizendo que a vida em si mesmo ela é sagrada. Que a vida, que o sagrado não é o divino, não é o fora da vida, portanto, mas é o que vive, o que está vivendo, é que participa dessa condição ou dessa situação, né, de sagrado. E continuando nessa ideia, numa outra frase dele, ele diz o seguinte: tua própria humanidade aprende a adorar. Aqui, mais uma vez, né, a adoração para Blake não é devida
à divindade, ela não é devida a Deus, ela não é devida a algo fora da condição humana, mas ela é devida a algo dentro da condição humana. Quer dizer, ele está dizendo que, na verdade, a gente deve procurar aprender, a gente deve aprender, a gente deve experienciar, né, essa adoração ou esse amor pela nossa própria humanidade, pelas nossas próprias características, isso é, pelas características do ser humano. Bem, isso eu diria, né, que dá uma ideia, esses versos dão uma ideia da poesia, né, afirmativa da vida de William Blake. Quanto a Lawrence, por exemplo, uma poesia dele que se chama Canção do Homem que Conseguiu, em que ele começa dessa maneira: eu não, mas o vento que sopra através de mim. Fazendo um contraste aí com a colocação anterior, inclusive, de Blake, não é? Aqui, Lawrence está chamando a atenção para algo que não é exatamente humano, mas que características que não são reconhecidamente nossas, mas que por sua vez também nos determinam, como a intuição, por exemplo, né? E isso ele vai dizer em alguns outros versos, como por exemplo, um poema dele que se chama Somos Transmissores. Só o título já dá uma ideia, né, do que ele quer passar. Os primeiros 2 versos desse poema são os seguintes: enquanto vivemos, somos transmissores da vida. Quando paramos de transmitir vida, a vida para de fluir em nós. É muito importante essa colocação dele, porque aqui a gente pode ver que o importante, né, para Lawrence nesse poema é essa característica humana de se conectar, de passar as coisas uns para os outros, de conhecer, de passar conhecimento, por exemplo, mas de passar sentimentos também. É de ser como essa palavra que ele usa, transmissores, né? Conexão, são palavras, transmitir e conectar, né, são palavras-chave para o universo e para a poesia de Lawrence. E mais uma vez, isso é extremamente afirmativo na poesia dele. Ou então, quando, por exemplo, ele faz uma poesia que se chama Uma Revolução Saudável. Os primeiros versos desse poema são: se você fizer uma revolução, faça-a por prazer. Não a faça numa seriedade horrível. Não a faça numa determinação mortal. Faça por prazer. E, sem tentar fazer trocadilho, uma poesia como essa é verdadeiramente revolucionária. Porque, vejam bem, ele quer associar a ideia de revolução aqui nesse verso, não uma ideia de ser contra, de destruição, de violência, como muitas vezes a revolução é associada. E muitas vezes até mesmo, digamos, pelos teóricos da revolução, pelas pessoas que são favoráveis à revolução. A revolução é tida como algo que tem que destruir o mundo podre, vamos dizer, um mundo desumano e injusto, então ele tem que ser destruído. Mas Lawrence, nessa poesia, ele tenta associar a ideia de revolução à ideia de prazer, que ela deve ser feita não exatamente, ou não somente, ou pelo menos para ele, não para destruir, mas não com mau humor, mas para defender e para conseguir o prazer. Ou então, né, essa ideia da afirmação da vida na poesia de Lawrence, ela aparece também numa poesia que se chama O Espírito Combativo. Na verdade, somos melhores do que sabemos. Arrastamos atrás de nós uma infinita tradição de combate, de triunfo, de conquista,
e sentimos que temos de continuá-la, continuar combatendo, triunfando, conquistando, quando na verdade a lembrança dessa luta imbecil e sem fim mata-nos, deixa-nos doentes até a morte. Estamos saturados do combate. Sentimos que, se todo esse sistema de competição e combate não for logo à falência, nós iremos. Queremos um novo mundo de paz selvagem, em que a vida seja livre. E ele termina esse poema, que é algo longo, da seguinte maneira: pois todos nós somos muito melhores do que o sistema nos permite ser. Através dessa versa a gente pode ver o otimismo laureciano, que afirma, sem dúvida nenhuma, para ele, de que o ser humano ele pode ser, e geralmente muitas vezes ele é, melhor do que o sistema no qual vivemos. Uma outra poesia pequena, 4 versos, ele diz o seguinte, se chama Consciência, ele diz o seguinte: consciência é ter noção do sol, e nosso instinto profundo de não ir contra o sol. Aqui o sol ele encarna essa positividade, da vida. Ou então, um outro poema pequeno que se chama Imoralidade. Imoral é somente estar morto-vivo, extinguir o sol dentro de si e ficar ocupado em extingui-lo nas outras pessoas. Mais uma vez, a moralidade para ele é estar morto, na verdade. É querer matar as outras pessoas. Isso é que é moralidade para ele. Ou então, um outro poema que se chama Não Existência. Não existimos, a menos que estejamos profunda e sensualmente em contato com o que pode ser tocado, mas não conhecido. Aqui a gente vê a afirmação da sensualidade e da sexualidade, mas não somente disso, da intuição também. Quando ele diz que a gente não existe se não estiver em contato com o que pode ser tocado, mas não conhecido, ele está falando de uma intuição também, todo poderosa. Ou então, um outro poema dele que se chama Crença, eternamente sem nome, eternamente desconhecida, eternamente inconcebida, eternamente irrepresentada, mesmo assim eternamente sentida na alma. Mais uma vez, está falando de algo que a gente não conhece, que a gente às vezes não dá nome, que a gente não racionaliza, mas que está dentro da gente, que a gente deve se reverenciar também. Mário, você começa a sua conferência afirmando, eu fiz uma pergunta, se a arte é negação da vida, ou se a arte, como você favorável, se a arte é a afirmação da vida, ou negação ou afirmação. Eu lembro aqui, na mitologia grega, com o aparecimento de Cronos, o tempo, Cronos vai castrar seu pai, que é Urano. E ao castrar seu pai, ele joga o membro do pai para trás. Desse membro, uma parte cai sobre a terra, que é o sangue, e outra parte cai no mar, que seria o esperma, a semente. E nós notamos que a castração do pai de Cronos levará ao surgimento de duas figuras, duas entidades, que seria Eris, que é o ódio, a guerra, a destruição. E do outro lado, no mar, nasce Beleza, quer dizer, a própria arte, a deusa Afrodite, Eros, ou pelo menos a mãe de Eros. Então, Eros e Beleza, amor, e Eris, o ódio, nasce simultaneamente dessa ferida, dessa castração do pai de Cronos. Eu acho que a sua conferência aí aborda muito bem esse aspecto, que é da arte ser ao mesmo tempo a negação da vida e, por outro lado, a arte como afirmação da própria vida. Os dois poetas são muito mais do lado da afirmação da vida, eu acho, foi
a sua colocação é muito importante, e eu acho que tem tudo a ver com a aula e com as ideias que eu quero passar e a quais também eu quero chegar, né, no final delas, porque exatamente, eu em resumo, a conclusão que eu chego e que eu pretendo, né, chegar ao final dessa conferência, ao final dessa aula, é que essas duas coisas elas são indissociáveis, né? Uma, quer dizer, é impossível compreender a vida sem compreender a morte e vice-versa. Quer dizer, para conhecer realmente a vida, é de fundamental importância entender a morte também. A morte, de alguma maneira, o conhecimento dela e da violência, ela é fundamental, e Nietzsche vai dizer, vai colocar um pouco isso também, é fundamental para o conhecimento da vida. Inclusive, né, foi muito boa essa colocação sua, porque eu diria, quanto a Blake e Lawrence, que eles são, basicamente, eles sublinham, vamos dizer, a afirmação. Na verdade, na obra deles, a afirmação da vida ela é sublinhada, ela é mais importante, digamos, ela está em primeiro plano. Mas caberia pergunta, será que eles são dois autores assim, otimisticamente ingênuos? Não acho. Se a gente ler a obra deles, a gente vai ver que não é bem assim. Eu gostaria até de ler uma parte de um parágrafo do ensaio que eu escrevi sobre os dois poetas, no qual eu digo o seguinte: poetas sofisticados, Lawrence e Blake sabiam perfeitamente o papel que a destrutividade e a pulsão de morte têm na vida humana. Daí que, longe de simplificar a realidade e somente registrar e desejar o positivo, eles foram capazes o tempo todo de ver a negatividade e o lado sombrio do ser humano. Blake, por exemplo, disse: não pode existir boa vontade. A vontade é sempre má. Ela é nociva para os outros ou egoísta. Ou então Lawrence: o fim de todas as coisas está dentro de nós. Ou então William Blake: fale sempre o que pensa e o homem inferior te evitará. Ou Lawrence: gosto das pessoas a uma certa distância. Eu acentuo aqui, por exemplo, né, que Lawrence, que eu mostrei que em várias poesias, ele mostra a importância da conexão humana, do fato, né, do contato humano, do contato não só físico, mas o contato intelectual e a conexão humana, que é da máxima importância para ele, que é uma característica humana da maior importância. E uma frase como essa, né, num poema como esse, gosto das pessoas a uma certa distância, no certo sentido ele está negando isso. Ele está negando essa afirmação. Mas continuando o que eu digo, eles sabiam perfeitamente também que tudo na vida é misturado e que muitas vezes é desejável que essa ambiguidade exista. E porque você me ama, você pensa que não me odeia? Isso é Lawrence. Sem opostos não há progresso. Atração e repulsão, razão e energia, amor e ódio são necessários para a existência humana. Blake. Quase que a gente pode dizer, né, ou quase que a gente poderia acrescentar, né, a esse poema em prosa do Blake, que também, né, sem vida e morte, né, esses dois também características extremadas que perpassam a vida humana, né, são necessários para a existência humana e para a compreensão da existência humana. Continuando, o diabo também é parte da condição humana. É só prestar atenção no título de um dos livros de Blake, O Casamento do Céu e do Inferno, e como Lawrence louva os deuses estranhos.
os estranhos africanos e os estranhos escandinavos, os belíssimos gregos, os repelentes fenícios, os horrendos astecas. Você os vê em vislumbres, nas faces e formas das pessoas. O que é importante, aliás, né, ressaltar, né, que quem lê esses dois poetas percebe claramente que quando eles falam em Deus ou no diabo, eles na maior parte do tempo, eles não estão se referindo a uma entidade extraterrena ou extra-humana. Eles estão, na verdade, tratando de falar de algo dentro do ser humano. Bem, ao traduzir esses dois poetas, eu também procurei me inteirar, né? Procurei na filosofia um autor que pensasse sobre essa dualidade, vamos dizer assim. E realmente o que melhor tratou dessa dualidade da arte como uma afirmação da vida ou até como negação da vida foi Nietzsche, um filósofo que extremamente importante, não só pelas ideias que ele trouxe e que ele colocou nas obras dele, mas também pela capacidade poética dele, né? Nietzsche, na verdade, ele desmentiu um grande ensaísta em inglês que se chama F.R. Lewis, que uma vez afirmou que os filósofos, eles não são bons na linguagem, querendo dizer que eles escrevem mal. Na verdade, os grandes filósofos sempre foram grandes poetas, a começar por Platão, e Nietzsche é um deles. O Nietzsche, por exemplo, né, a primeira colocação dele na origem da tragédia, uma das primeiras colocações dele, ele vai falar do Apolíneo e do Dionisíaco. O Apolíneo, né, a característica maior do deus Apolo, que era o equilíbrio, e a característica maior do Dionisíaco, que era a paixão. Para ele, a arte ela é a união dessas duas forças antagônicas, num certo sentido, do Apolíneo, do equilíbrio e da paixão, do Apolíneo e do Dionisíaco. E ele, em vários momentos da sua obra, ele vai afirmar que a arte, ela é uma afirmação da vida, assim, como, por exemplo, de onde viria, então, a tragédia? A posição dele vai ser diferente, então, quanto à tragédia grega. Ele vai dizer o seguinte: o desejo do horrível, a sincera e acre inclinação dos primeiros helenos para o pessimismo, o mito trágico, a representação de tudo quanto há de terrível, de cruento, de misterioso, de aniquilante, de fatal, no fundo de tudo quanto é vivo. De onde viria então a tragédia? Talvez mesmo da alegria, da força, da saúde exuberante, do excesso de vitalidade. Em outras passagens, como por exemplo, não somente, como poderá talvez parecer, imagens agradáveis e deliciosas, o que o artista descobre dentro de si e estuda com absoluta nitidez. Também o severo, o sombrio, o triste, o sinistro, os obstáculos súbitos, as contrariedades do acaso, as expectativas angustiantes, numa palavra, a divina comédia da vida com seu inferno, tudo isso se desenvolve aos olhos seus. A arte surge e avança como um Deus salvador que traz consigo o bálsamo benfazejo. Só ela tem o poder de transformar o aborrecimento do que há de horrível e de absurdo na existência, e transformam em imagens ideais que tornam agradável e possível a vida. Ou então, da seguinte passagem: a esfera da poesia não está fora do mundo, nem a fantasia irreal de um cérebro de poeta. A poesia quer ser justamente o contrário, a expressão sem rebuço da verdade. Ou então, também a arte dionisíaca nos quer convencer da eterna alegria que está ligada à existência. Somente não devemos procurar esta alegria nas aparências, mas atrás das aparências. Como pode ser visto,
Nietzsche, ele, principalmente na primeira obra dele, que é A Origem da Tragédia, ele vai considerar a arte como essa afirmação da vida. Mas, mais para o fim da vida dele, ele começa a duvidar dessa afirmação dele mesmo. E ele vai achar que, na verdade, a arte a linguagem, ela trata das ilusões que temos sobre a realidade. E, na verdade, a arte ela vai fazer metáforas que ela vai pretender que seja a realidade, mas que essas metáforas elas não passam de símbolos, na verdade. Ele vai dizer o seguinte, por exemplo, numa passagem de uma obra que se chama Sobre a Verdade e Mentira no sentido extramoral. O que é a verdade, portanto? Um batalhão móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos, enfim, uma soma de relações humanas que foram enfatizadas poética e retoricamente, transpostas, enfeitadas e que logo após longo uso parecem a um povo sólidas, canônicas e obrigatórias. As verdades são ilusões das quais se esqueceu que o são. Metáforas que se tornaram gastas e sem força sensível. Moedas que perderam sua efígie e agora só entram em consideração como metal, e não mais como moedas. Bem, procurando terminar, né, o que eu afirmei aqui nessa aula e que você colocou muito bem, Haroldo, eu diria o seguinte: na verdade, a arte, ela tem essa função importante de ser uma reflexão, de ser uma afirmação da vida, sim. Mas, colocando a coisa em termos filosóficos, como Nietzsche, ou psicológicos, como Freud, a vida, né, a arte e a vida são ambíguas e são ambivalentes. Não existe uma característica sem a outra. E é impossível, na verdade, você entender a vida ou você examinar a arte somente de um ponto de vista, né, da pulsão de vida, vamos dizer assim, como Freud colocou, ou da afirmação da vida. Para entender a vida, como Nietzsche colocou muito bem, para exaltar a vida, você tem de conhecer e exaltar a morte também. Ela é um pouco contrariando o que Wittgenstein disse, né, na minha citação inicial. De alguma maneira, a morte ela é uma parte da vida. E sem ela, e sem conhecê-la, e a arte é esse instrumento imaginativo que o artista tem na sua imaginação, né? É esse instrumento imaginativo que nos permite experienciar a morte, experienciar o nascimento também, e, portanto, nos permite compreender melhor a vida. Eu estou lembrando aqui uma passagem de Santo Agostinho muito engraçada, quando ele fala que não é a vida que é mortal, mas a morte que é vital. Essa preocupação com a morte, esse caminhar para a morte, na verdade, né, não é ela que interessa tanto, a morte em si, mas do qual nós não temos experiência, né? Nós só podemos pensar a morte. Né? Pensar ou imaginar, ou fantasiar, né, vamos dizer. Mas sabemos, né, conscientes que nós vamos morrer, algum momento, algum dia, alguma hora, é isso que nos faz, na verdade, voltar para pensar sobre a vida. Que a maior parte de nós não pensa sobre a vida, não está nem preocupado com isso. Desculpa, não pensa sobre a morte, não está nem preocupado com isso. Desde Montaigne e outros filósofos, a consciência da morte é que nos leva a pensar sobre o sentido da vida. Como os poetas mostraram aí, como Nietzsche mostrou. Exatamente. A conclusão que eu chego depois de tentar examinar esses poetas, ou quase todos os poetas, se você quiser, os filósofos mais importantes, e Nietzsche entre eles, é de que realmente é impossível valorizar a vida, e valorizar a vida na poesia também, e na filosofia, sem compreender, e sem imaginar, e sem entender a morte.
Ô Mário Alves Coutinho, muito obrigado pela sua aula sobre os dois poetas, sobre Nietzsche. Ficamos por aqui com a nossa teleconferência. Muito obrigado. Muito obrigado.